Conheça a sua sombra. Mas, Ana, eu pensei que eu ia falar que você ia falar sobre a luz e não sobre a sombra. Pois é, mas é aquilo que a gente precisa para esse momento. E quanto mais você tiver consciente da sua sombra, mais fácil vai ser você vibrar na sua luz. Então, eu sempre também brinco que traz a sua sombra, traga a sua sombra bem pertinho de você, dê beijinho na sua sombra, porque ela é importante. A sombra, ela não é uma coisa ruim, 100%. Jung, esse psicólogo fantástico que eu tenho muita afinidade, ele era muito, assim, pró em relação à questão da sombra, porque a sombra, ela é aquele nosso potencial que não foi também bem desenvolvido. Então, essa era uma visão junguiana e que até hoje, né, continua assim muito relevante. A sombra, então, não são só questões ruins que ficam escondidas, mas às vezes potenciais que você poderia ter melhor desenvolvido ou que não foram nada desenvolvidos e que ficam ali guardados. Então, por exemplo, imagine que você tinha um potencial de ser um artista, vamos dar um exemplo assim, e aí você não conseguiu desenvolver. E toda vez que você vê um amigo, uma pessoa próxima, que é muito criativo, que é um artista, se dando bem, aquilo te remói por dentro. E você nem sabe por quê, porque aquilo ficou tão escondido que você nem lembra mais que você queria ser um artista, por exemplo. E aí vem o sentimento de inveja, sem você reconhecer. Mas ele fica ativado, frequencialmente falando, fica a energia da inveja, sem que você entenda o porquê, porque está inconsciente, está na sombra. Quando você, daí, pegando ainda esse exemplo, tem maior consciência, puxa, eu queria ser um artista e eu não consegui desenvolver, me perdoe, preciso de um pouquinho de água aqui, porque senão a gente não consegue seguir, né? Então, imagine, quando você tem daí consciência, como nesse caso, da pessoa perceber que, poxa vida, eu queria ser um artista e eu não consegui desenvolver isso, e olha só, eu estou sentindo inveja dessa pessoa. Olha que a oportunidade de crescimento. Entende agora, com esse exemplo simples, a importância de trazer a sombra perto, porque ela traz consigo tudo aquilo que você precisa observar melhor dentro de você e que não está bem resolvido, por exemplo. E no momento que você resolve, tudo fica diferente. De repente, daí, pegando ainda esse exemplo, você que queria ser um artista, você fala, bem, eu não consegui desenvolver uma carreira de artista, mas a arte está dentro de mim, e aí você vai fazer cursos, ou você vai se abrir para a tua criatividade e vai tentar desenvolver, enfim, olha a oportunidade de crescimento, certo? Então, a sombra, ela aparece, às vezes, em momentos que a gente não imagina, em momentos que ela vem sem que você queira. E isso traz um sentimento também de vulnerabilidade e de vergonha. Por exemplo, imagine uma situação em que, de repente, você se sentiu muito injustiçado e aí você sentiu muita raiva e então você brigou com alguém, enfurecidamente. Ou seja, a sombra chegou, a sombra veio para fora. E depois você trouxe de novo o teu centramento e aí respirou profundamente, viu o que tinha feito e aí vem aquele sentimento de vergonha. Às vezes esse sentimento de vergonha, ele nem é tão consciente. Então, o que você faz? Traz a sombra bem
para debaixo do tapete, esconde ela, e aí nega. Não, 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 eu não fiz isso, não, não foi tão grave. Na verdade, talvez tenha sido muito grave. Talvez você tenha ficado agressivo, talvez você tenha agredido alguém, talvez sim. E aí vem um sentimento de que você não controla a sombra. E isso não é legal. Então, a importância de trazer a sombra e de entender a sombra é fundamental no teu processo de crescimento, para que você perceba de onde vem, por exemplo, toda essa agressividade. No trabalho individual, a gente pode fazer algo muito específico, tá? Que possa ajudar você aí tomando consciência cada vez mais. E nesse momento de chama violeta, aproveite para trazer essa sombra. E se você não gosta de vê-la, traga a chama violeta junto. Quando nós formos conversar na nossa mentoria ao vivo, vai ser um importante momento também para trazer mais informações em relação a isso e eu poder escutar você também, tá ok? Vamos seguir em frente? Então, falando ainda da sombra, olha só, a construção do ego e da sombra caminha lado a lado. Então, quando nós crescemos, quando nós ainda somos bebezinhos, vamos começar assim, a construção do ego, ela vai por etapas. Você não cresce, ou melhor, você não nasce com o ego já pronto. Ele vai por etapas, ele vai se desenvolvendo. Você vai entendendo que determinadas coisas são suas e outras coisas não são. Você vai entendendo que você tem um nome. Então, todas essas questões ligadas ao ter estão conectadas ao ego, certo? E as questões também daquilo que é apropriado e daquilo que não é apropriado. Então, aquilo que é apropriado, o ego mostra. Veja que o ego é uma parte de você, mas não é a sua verdadeira essência. Mas digamos que o ego é aquela máscara, é aquela persona. Só que é aquela persona que você pode mostrar para o mundo. Às vezes, dependendo de onde você está, onde você cresceu, tem certas coisas que são normais de serem mostradas e outras coisas que não. Depende da cultura, depende do lugar que você está, do lugar que você cresceu, enfim, da educação familiar e da educação na escola, da educação do seu país. Então, tudo isso vai moldando o seu ego. Vou dar um exemplo. Imagine assim, imagine que cresceu numa situação, em um lugar que era extremamente pobre e de muita violência. Então, mostrar a sua violência, ser violento com o outro, não é uma questão ruim para esse lugar, pelo contrário. Às vezes, você mostrando que é forte, que é agressivo, os outros vão aplaudir. Muito bem, é assim que tem que ser. Porque naquela situação, naquele lugar, aquilo é apropriado, então você pode mostrar. Agora imagine uma situação oposta, não. Você é de um lugar em que as pessoas são muito bem comportadas, que todo mundo é muito educado e que leva em consideração a diplomacia, leva em consideração a conversa, o entender o outro, ao invés da agressão. E aí, o que você vai mostrar que seja aplaudido pelo externo é isso. Do contrário, as pessoas vão achar estranho e vão te julgar. Veja, não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, tá? É só para que você perceba que, dependendo do extrato social, do lugar, da situação que você está e onde você cresceu, você vai ser aplaudido ou julgado. E aí vão vindo as questões do ego e da sombra. Por quê? O ego é aquilo que você pode mostrar, é a tua persona, é a tua máscara social também. É aquilo que te protege também desse social.
tá? Então, o ego também não é uma coisa ruim. Às vezes a gente fala, escuta, né? Ah, tem que se libertar do ego. Não é bem assim. O ego, ele serve, de uma certa forma, de uma proteção, de uma camada protetora, assim como a nossa pele, para que a gente possa se relacionar também com o externo. Às vezes, o que acontece é que essa carapaça, essa pele é muito grossa, ela é muito... ela foi formada e de uma consistência muito grossa, e aí a tua essência não consegue se mostrar. Aí é um problema. Mais para frente, em outras situações, a gente conversa mais, mas fica essa semente para você pensar. E aí, então, a sombra, voltando para ela, é aquilo que não é bem visto pelo social, não é bem visto dentro da sua casa, não é bem visto no convívio com outras pessoas. Então, ela fica ali, escondida, e todas essas questões ficam junto da sombra, questões que não podem ser mostradas. Só que conforme seja a repressão, quanto mais, então, for intensa essa repressão, vai ter uma hora que essa sombra vem em auxílio, às vezes, à pessoa, porque nem sempre, assim como o ego, a sombra é também um dispositivo, pode ser um dispositivo de segurança. Se eu me sinto extremamente prejudicado a um nível máximo, a sombra vem com fúria para, então, me proteger. Seja da forma como for. Aí vem aquela questão de você estar muito próximo da sombra para que ela possa vir de uma forma que não seja muito ruim, que não traga consequências grandes para você. Então, a necessidade do autoconhecimento da sombra, percebe como é tão importante como a tua própria luz, para que você vá, então, se aprimorando. E, então, eu trouxe aqui algumas situações em que a sombra se manifesta. Então, por exemplo, naqueles nossos sentimentos exagerados em relação aos outros, quando a gente julga, por exemplo, ferozmente uma pessoa, sabe aquela questão do espelho, né? Então eu vejo no outro aquilo que eu tenho, tem a ver com isso, mas é a nossa sombra, aí fica mais fácil da gente entender. Então, assim, esse sentimento exagerado tem a ver com a sombra, e nem sempre é o ruim. Então, não é só o julgamento, mas às vezes, sei lá, vamos dar um exemplo assim, olha, você encontrou um guru, um mestre espiritual, dentro de um grupo espiritual, e aquilo para você é o máximo, porque essas questões ligadas aquilo que é oculto, aquilo que você não entende, aquilo que é fora do normal, da realidade, te encanta, e você encontrou naquele guru, por exemplo, naquele mestre espiritual, algo que você tem dentro de você, mas que você, através dele, vê. Só que fica uma relação meio desproporcional. E ali, aquele guru, ele representa tudo para você, e você protege aquele guru, e você fala muito bem, mas é uma ação exagerada. Então, tem a ver também com esse sentimento que eu estou comentando aqui, tá? Então, não é só uma questão ruim, também são questões também ligadas à sombra que não foi bem trabalhado, entendeu? E aí você projeta no outro aquilo que você gostaria de ter. Deu para entender? Próximo, então. Na opinião negativa que recebemos daqueles que nos servem de espelhos. Então, ali também é uma forma da gente começar a compreender. Então, assim, nem toda crítica é real, nem toda crítica é verdadeira, a crítica em relação a nós. Mas, muitas vezes, se nós começamos a receber o mesmo tipo de crítica,
Vamos supor, nossa, fulano, você é muito egocêntrico. E aí você começa a escutar isso com frequência, na sua família, com os amigos. Ah, você só pensa em você, poxa vida, sabe? Com uma certa frequência, você começa a receber o mesmo tipo de feedback. Então, é o momento de você começar a escutar mais o que as pessoas dizem para você começar a fazer um trabalho de aprimoramento. Então, eu sei que a crítica e o julgamento, ela poderia ser evitada, né? É difícil crescer através da crítica, mas para quem está buscando o autoestudo, pode ser de grande valia. Então, comece a escutar o outro. Fica aqui minha semente, minha sugestão. Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador sobre diversas pessoas diferentes. Então, entenda aqui que a minha ideia é fazer você começar a entender a sua sombra, porque não é tão fácil e não é tão agradável, porque pode ser extremamente, pelo contrário, bem assustador. De uma hora para outra, você querer ver aquilo que você não quis ver durante décadas. Então, a gente vai aos passos, né? Pequenos passos, um por vez, né? Baby steps. Então, assim, mais do que uma crítica, tá? Como havíamos comentado antes, mas sim um efeito. Por exemplo, toda vez você se mete em algum tipo de briga, de polêmica, o tempo todo, no trabalho, em casa, com os irmãos, com a família, com o cônjuge, está sempre com o mesmo efeito perturbador perante as pessoas. Daí as pessoas começam a ter um sentimento, por exemplo, de medo de se afrontar, porque sabem que vão daí ter que lidar com toda uma questão muito pesada. Então, elas aceitam a tua opinião, mas é por medo, e não porque você traz coisas que são de crescimento para os outros. Entende esse efeito perturbador? Isso tem a ver, pode ter a ver tem a ver com a sua sombra e pode ter a ver com você. Então, comece a perceber esse efeito que você traz. E, às vezes, eu estou dando um exemplo drástico, mas poderia ser um outro tipo de exemplo. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente crítica. Então, você está sempre apontando o dedinho. Ah, mas você deveria fazer assim. Eu, se fosse você, faria assado. E isso vai criando nas pessoas um efeito perturbador também, em que elas começam a até te deixar mais isolado para que você não entre o tempo todo na vida delas. Pode ser também. Então, começa a entender o efeito que você traz no dia a dia com as pessoas. Que efeito é esse? Ok? Agora o próximo, nos nossos atos impulsivos e não intencionais. Então, tipo assim, momentos que eu comentei de briga, de agressão, de agressividade, às vezes agressividade com as palavras, tá? A gente nem sempre é agressivo, quando a gente fala em agressão, vem sempre uma questão de ação, né? De força, e não é necessário. Às vezes a gente traz questões extremamente agressivas com as palavras, sendo agressivo, e às vezes você não está nem aumentando o volume de voz, mas você pica com as suas palavras, como um escorpião. Então, e isso vem, às vezes, de forma inconsciente, não é intencional. Vem uma frase que poderia ser evitada, sabe? Um comentário que poderia ser evitado. Então, agora vem o processo de autoestudo, importantíssimo dentro aqui do nosso percurso. Esse processo de autoestudo é fundamental para você começar a observar antes de você falar, por exemplo.
Então, qual foi a tua intenção interior efetivamente quando você falou tal coisa que não foi agradável? E mais importante é perceber antes de falar, melhor ainda. Se não for possível, comece a observar por que é que eu falei aquilo? Por que é que eu fui tão invejoso? Por que é que eu senti tal coisa? Porque ali está a chave da transformação. Então, aquilo que pode ser uma ferida também pode ser a cura. Sinta e perceba isso. E então, nas situações em que somos humilhados, olha que interessante, que forma interessante da gente perceber a nossa sombra. Também nesse tipo de situação em que nós permitimos ser humilhados. Aí é que está a questão, porque é uma dinâmica. Então, a dinâmica daquele que é um agressor, uma pessoa que tem sempre, ou seja, tem sempre dois nessas histórias, né, de humilhação. Então, vamos dizer que você é o ser que é sempre humilhado, mas tem sempre um que vai ser o agressor, que vai humilhar. Então, que tipo de dinâmica é essa que você, de repente, está trazendo de vitimização? Então, o se colocar no lugar de vítima, o se colocar como humilhado. Por que é que você está trazendo esse tipo de dinâmica? Porque quem traz a dinâmica é você. Então, o fato do outro te tratar mal é porque você se colocou numa ressonância esperando alguém te tratar mal. Entende isso? Então, como é importante para que a gente possa perceber essas memórias, esses gatilhos que geram esse tipo de dinâmica. Eu espero poder trazer isso de uma forma melhor ainda na nossa vivência presencial, na nossa mentoria presencial, mas fica aqui uma semente para você começar a trabalhar-se nesse sentido. Por que é que eu estou gerando dinâmicas? Por que é que eu estou atraindo pessoas que me humilham? Perceba e sinta isso, porque ali tem memórias de escassez, memórias de rejeição, memórias de abandono, que tem a ver, então, com a sua sombra. De onde vêm essas memórias? Quais foram as situações, de repente, na infância, que trouxeram isso à tona em situações de humilhação? Tá? Depois, lógico, a gente vai trabalhar melhor sobre essas memórias, mas fica já, como eu digo sempre, uma semente. E então, por último, na nossa raiva exagerada em relação ao erro dos outros, aos erros alheios. Então, também é uma atitude da sombra, porque é que eu agi daquela forma tão raivosa, tão agressiva perante um erro. Que erro foi aquele que eu não admito? E por que é que eu não admito? De onde vem? Vem lá de situações traumáticas? Então, é uma forma da gente ir percebendo, detalhe por detalhe, como se construiu essa sombra. Portanto, trazê-la muito próxima vai ajudar muito a você ir se desfazendo de situações que te geram desconforto, que não trazem alegria para você, que não trazem aquele sentimento de que você é um ser realmente iluminado, porque você tem essa essência dentro de você, mas nós estamos na dualidade, nós estamos na terceira dimensão, onde há luz e sombra. Então, compreender esses dois aspectos é fundamental para que a gente se fortaleça. Então, bons estudos aqui em relação à sua sombra, e agora a gente vai passar para a próxima parte do nosso processo, que é também bem importante, a parte final, que é, então, a ativação desse momento.